Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre formulações, princípios ativos, eficácia e toxicidade dos mesmos. Para discutir sobre esse tema, estou recebendo aqui nosso gerente geral da Inset Max, Marcos Takiaki. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia? Tudo certo. Tudo bem, pessoal? Marcos, antes da gente fazer aqui os experimentos, né? Tá até meio diferente o cenário hoje. Eu queria que você explicasse para nós aqui o que são, né, as formulações, os princípios ativos, e aí a gente vai discorrendo o restante do tema ao longo aí desse episódio. Legal, é um tema bastante técnico, né, Letícia? A gente vai tentar ser, assim, bastante assertivo, passar as informações de uma forma bem simples também, né? E tentar contextualizar a questão dos princípios ativos, das formulações, no que se refere à eficácia e toxicidade, tá? Bom, o que é o princípio ativo? O princípio ativo é aquele que dá o efeito, né? Então é a substância que é a substância inseticida, a substância herbicida, a substância fungicida, ou seja, a substância que mata o inseto. No caso, afocado, né, para o problema, é isso? Isso, é o princípio ativo. Então, é a substância responsável por dar o efeito que o produto se define, né, para o motivo que ele existe, né? Então, isso é o princípio ativo. Né? E a gente tem vários tipos de princípios ativos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, vários grupos químicos também. E a formulação é a forma como o princípio ativo está dentro do produto comercial, né? Então, ou seja, é a forma que a gente utiliza para conseguir aplicar o produto no ambiente da forma mais segura e mais eficaz possível. Porque se você pegar o princípio ativo, ele puro, provavelmente você não vai conseguir ter resultados similares quando ele está formulado. Ó, eu vou dar um exemplo bem característico disso. Imagina uma substância que não é solúvel em água. Por exemplo, um cristal. Um cristal ele não se solubiliza em água. A maioria dos princípios ativos eles estão nessa forma de cristal. Então, se simplesmente você pôr o cristal aqui em cima dessa mesa, você não vai ter o que a gente chama de dispersão, de homogeneidade de aplicação. Então, o produto não vai funcionar. Né? Porém, se você formular esse produto, colocar inertes, colocar substâncias que vão fazer com que ele se disperse melhor, com que ele se estabilize melhor, você consegue fazer a aplicação do princípio ativo sobre a superfície ou sobre o inseto ou sobre a tua praga-alvo. Né? Então, por isso que é importante a formulação. Bem disse o Thiago num podcast lá atrás que a formulação é como se fosse a receita de bolo. Um bolo de chocolate, eu vou dar exatamente o mesmo exemplo dele. O bolo de chocolate, o princípio ativo seria o chocolate, que é o sabor, né? Porém, você tem que pôr trigo, açúcar, para te dar aquele formato, para te dar a consistência, né? A textura, né? Porque a comida a gente gosta muito de textura também, justamente para você uniformizar o aroma do chocolate, tá? Então, princípio ativo e formulação é isso. Bom, a gente tem à disposição uma série de princípios ativos e algumas formulações. Porém, a gente tem um fator limitante que é a legislação. Tá? A legislação, ela te, digamos assim, ela te dá o direcionamento daquilo que você pode e daquilo que você não pode fazer. Então, todos os produtos que são registrados no Ministério da Saúde pela Anvisa, eles obedecem ao que a gente chama de monografia. A monografia é um documento onde ele define o seguinte: para determinado princípio ativo, por exemplo, aqui é a lambda-cialotrina, o princípio ativo do Inseticon Jardim. Você pode utilizar formulações líquidas, formulações sólidas. As formulações sólidas você pode ter um WP, você pode ter um WP que é um pó molhável, você pode ter um pó seco. E é definido também o máximo de concentração que é permitido para esse tipo de formulação e princípio ativo. Baseado nisso, você começa a trabalhar em cima de um desafio. Qual é esse desafio? Ter o produto mais eficaz possível
com o menor risco possível, ou seja, com baixa toxicidade. Diferente da agricultura, onde a gente tem uma classificação que é bem característica de classe 1 a classe 5. Classe 1 extremamente tóxico, classe 5 praticamente sem risco, praticamente não tóxico. Você tem essas 5 classificações. Na Anvisa, no Ministério da Saúde, os produtos dominiciliares não obedecem a essa categoria. Todos os produtos são classificados da mesma forma. Tanto é que não existe classificação nos rótulos, né? Então, todos os produtos só são permitidos se a DL50 oral, que é um dado de toxicidade, for acima de 2.000 miligramas por quilo, tá? Então, todos os produtos domiciliares, eles têm uma segurança muito boa. Produtos que têm uma toxicidade elevada, eles não são permitidos à comercialização. Obviamente que a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? A gente tem que, baseado nas características do produto, na formulação, no princípio ativo, a gente tem que tomar os cuidados na hora de aplicar principalmente, né? Uhum. Então, basicamente é isso o conceito de princípio ativo, formulação, e a gente vai tentar abordar aqui de uma forma simples, eficácia e toxicidade. Perfeito, Marcos. Bom, você comentou aí da receitinha do bolo, do foco principal, que é o chocolate, mas você também citou a farinha e outros componentes desse bolo. E aí, só uma dúvida, para a fim aí de esclarecimento, que eu acredito que o pessoal também tenha. Os inertes seriam esses outros ingredientes que dão formato? É essa a definição de inerte? Exatamente. Os inertes são todas aquelas outras substâncias que estão ali, né, com o objetivo de estabilizar e permitir uma aplicação uniforme no ambiente. Uhum. O princípio ativo ele está ali para fazer ação ao que se promete o produto, para matar uma barata, para matar um rato, para matar qualquer tipo de inseto. Tá? Então, os inertes são justamente os outros ingredientes que não têm a função inseticida, ou a função herbicida, fungicida, tá? Uhum. Eles têm o objetivo de estabilizar e facilitar a aplicação do produto no ambiente. Uhum. Existem situações muito interessantes. Tem produtos que puros, eles são menos tóxicos que quando eles são formulados que já estão diluídos. É estranho, né? Sim. Mas por quê? Geralmente o produto puro, na forma, digamos, sólida, a absorção dela pelo organismo é muito lenta. Quando você dilui o produto num diluente como, por exemplo, querosene, que é um derivado de petróleo, né? E extremamente lipofílico, ou seja, ele é absorvido rapidamente pelo organismo, o que você tem ali? Você tem uma absorção muito rápida do princípio ativo. Ou seja, mesmo numa concentração menor, você pode ter uma ação mais rápida e mais tóxica do princípio ativo. Uhum. E por isso que em determinados momentos, e na agricultura mesmo, você tem que fazer os testes de toxicidade no produto puro e no produto formulado, para você ter uma base de comparação e entender, né, a característica deles de forma separada, né, a toxicologia deles separadamente, tá? Uhum. Bom, posto isso, no sentido de que existem limites de concentração baseado em tipo de formulação e tipo de produto, quais são as formas que a indústria tem de trabalhar com esses produtos e conseguir, digamos assim, um produto muito eficiente com baixo risco? Lembrando que, assim, é quase que um antagonismo. Porque até pelo modo de ação dos principais produtos que a gente utiliza, geralmente quanto mais eficaz, mais tóxico. Tá? Então, é um dilema. Você tem que ter um produto altamente seguro, mas que também tenha uma alta eficácia. E ainda bem que a tecnologia, o desenvolvimento vem nos ajudando nesse sentido. Não é nem da minha, nem da sua época, tá? Mas... A gente é novinho, né, Marcos? A gente é novinho, mas um dos primeiros grupos químicos que foram utilizados como inseticida foram os organoclorados. Esse grupo químico, ele era muito tóxico e muito persistente. Permanecia no ambiente por até 30, 40 anos. 40 anos? Exatamente. Existem casos onde houve, por exemplo,
um derramamento acidental desse produto, que depois de 30 anos não nascia nada ali. É um grupo químico que era muito persistente e por isso ele foi proibido. Além de ser muito tóxico, ele permanecia por muito tempo. Que também é um outro conceito que a gente tem que entender bem. Por exemplo, a gente tem produtos que são altamente tóxicos, porém eles não duram no ambiente. Então eles são extremamente instáveis. Com isso, o risco, ele é um risco que a gente chama de risco agudo, que é o risco de intoxicação no momento da aplicação ou no contato direto com o produto. Pontual, digamos assim. Pontual. E aí, apesar de ser um produto extremamente tóxico, ele não te expõe a um risco por muito tempo. Já existem produtos que têm uma toxicidade média, porém de alto residual, e eles te expõem àquela toxicidade por um longo período, ainda que seja média. Então, cada produto, ele tem a sua característica. O que é melhor? Depende. Tudo depende. Depende da dose, depende do teu objetivo, depende da tua capacidade, conhecimento, depende da qualidade das formulações. Tudo depende, né? Marcos, esse exemplo que você citou, por exemplo, de produtos que são muito tóxicos, dessa intoxicação aguda, mas que é pontual, é rápida, né? Seria, por exemplo, qual produto e para qual finalidade? Você poderia exemplificar? Um exemplo bem característico disso é o DDVP de Clorvos, no caso da N7 Max, se chama DD Max. Esse produto, ele é altamente tóxico. Uma colher de sopa desse produto, ele pode matar um homem de 70 quilos. Então, hoje é um dos produtos mais tóxicos que tem. Porém, ele não permanece no ambiente por muito tempo. Então, ele ainda é permitido por essa característica. Ainda assim, é do grupo químico dos organofosforados, que depois dos organoclorados, junto com os carbamatos, são os mais antigos. Então, é um produto que está, digamos assim, com sério risco de ser descontinuado. Por exemplo, foi proibido há alguns anos atrás o cloripirifos, que também era um organofosforado. Qual é o problema desses produtos? Apesar do DDVP não ter persistência longa, né, no ambiente, ele tem uma toxicidade aguda muito grande e eles são o que a gente chama de neurotóxicos. Eles se acumulam, podem se acumular no organismo. O carbamato é assim, o cloripirifos era assim, e isso pode trazer prejuízos muito grandes à saúde das pessoas. Então, o grupo dos organofosforados também é um grupo químico que vem caindo a utilização. E provavelmente deve ser proibido em breve. A gente tem outro exemplo que é o malation, né, também é do grupo químico dos organofosforados. E são produtos muito antigos, toxicidade elevada, acumulam no nosso organismo e podem trazer esses malefícios, tá? O DDVP ainda não foi proibido justamente porque ele não dura no ambiente. Porque se ele durasse, imagina o risco que ofereceria esse produto, né? E esse produto tem uma outra característica, que ele tem uma pressão de vapor muito alta. Ele evapora, você faz a aplicação no ambiente, na superfície, e ele evapora muito rápido, né? Ao evaporar, ele permanece no ambiente. Então é muito importante a ventilação dos ambientes após a aplicação do DDVP. Pra você ter uma ideia, Letícia, o DDVP, após a evaporação, ele é 17 vezes mais tóxico na superfície em inalação. Nossa. Então, se você respirar o DDVP, é muito pior do que você entrar em contato ou ingerir. Porque a ação dele vai direta para a corrente sanguínea. Porque quando você respira, o ar vai para onde? Vai para os pulmões. E o pulmão é extremamente irrigado por vasos sanguíneos. Então, você tem uma ação do produto muito rápida. Então, muito cuidado ao usar esse produto. Tem uma pressão de vapor alta e é mais tóxico quando ele está na forma de gás, assim por dizer, do que quando ele está na forma líquida, tá? Então, é um erro, por exemplo, quando o pessoal usa o produto, fala para as pessoas não adentrarem ao lugar e deixa o ambiente fechado por 2 dias. Você pode viajar e fica 2 dias fora de casa. Tá errado. Porque mais importante do que ficar 2 dias fora de casa é você ventilar o ambiente. Se você ventilar o ambiente por 12 horas, tá mais do que suficiente. Agora, você
fazer uma aplicação na sexta-feira, fechar a tua residência, viajar e voltar no domingo à noite e entrar em casa, você vai ter problema. Isso vai te causar problemas realmente de intoxicação, né? Então, e é um produto rápido, né? Então ele tem essa ação muito rápida. Então é um produto que o pessoal usa porque quer matar o inseto rápido, né? Quer, digamos assim, ter um resultado muito rápido. Mas eu diria assim, que o matar rápido hoje é menos importante do que realmente eliminar, né? Combater o problema da melhor forma possível, tá? Então, na minha opinião, um produto que está em desuso, né? Pelos riscos que ele traz à saúde das pessoas e porque os objetivos mudaram muito, tá? Outra coisa importante é que determinadas formulações, elas também têm alguns inconvenientes, como o cheiro, tá? E daí eu separei aqui, ó, 4 caminhos para a gente ter um norte, né? A gente começou já a falar dos princípios ativos, eu falei dos organoclorados, dos organofosforados e carbamatos, e hoje em dia existem outros grupos químicos muito mais seguros. Então, o grupo químico mais utilizado hoje, praticamente no mundo inteiro, para controle de pragas urbanas, são os piretroides, tá? É o grupo mais utilizado. Por quê? Porque é um grupo químico que ele funciona muito bem para os insetos, porém a toxicidade para mamíferos é baixa. Então, eles irritam, eles podem causar alergias, porém, você levar à morte uma pessoa por contato desse tipo de produto é muito raro, né? Realmente é um produto mais seguro para mamíferos. Eles têm um inconveniente deles, mas não chega ao nível, por exemplo, dos organofosforados. Além dos piretroides, existem outros grupos químicos que também vêm sendo muito utilizados ultimamente, que é o caso do fenilpirazol, que é o grupo químico do fipronil, né, e tem outros ativos também, e os neonicotinoides, que são o imidacloprid, o acetamiprid, o tiametoxam, é uma outra família, um outro grupo químico. Esses dois últimos grupos químicos, eles têm uma característica muito interessante. Eles, do ponto de vista agudo, eles praticamente não têm risco para mamíferos, seres humanos, animais de estimação. Porém, eles têm uma outra característica que é a persistência no ambiente, a baixa dosagem para ser eficaz para a maioria dos insetos, ou seja, mesmo em baixas concentrações eles são eficazes, e eles têm uma característica que é o que a gente chama de transferência. Então, eles são muito utilizados para o controle de insetos sociais, como formigas e cupins. Então, são produtos que a gente, apesar de ter esses benefícios, a gente precisa ter muito cuidado. Porque, por exemplo, a abelha é um inseto social. Você imagina um mundo sem abelhas, né? Então, assim, muito cuidado com as pragas não alvo. E aí a gente tem que trabalhar com formulações e modos de aplicação que minimizem, né, o contato, por exemplo, das abelhas com esse tipo de produto. Então, assim, cada produto ele tem a sua característica. Então, assim, tem esses 5 grandes grupos químicos hoje, provavelmente os piretroides e os neonicotinoides são os mais utilizados hoje em dia, tá? São os grupos químicos mais seguros para os seres humanos, né? Eles têm boa eficácia e têm um bom residual também, tá? Outro aspecto que confere muito eficácia e toxicidade não é só o ativo, mas também o tipo de formulação. E aí eu trouxe até 3 produtos aqui para demonstrar isso, tá? Ó, esse aqui é o Inseticon Jardim. Esse produto, ele é um pó molhável. Que é o famoso WP, né? Isso. Ou PM, que o pessoal ainda confunde dizendo que é a mesma coisa, né, Marcos? Exatamente. Então, assim, antes de eu falar da embalagem, que é um recurso que a tecnologia nos trouxe para deixar o produto mais seguro, então, assim, esse produto é um pó molhável, tá? Então, qual é o objetivo desse tipo de formulação? O primeiro objetivo de uma formulação pó molhável é obter o maior residual possível em superfícies que são superfícies sem muito acabamento, que tem porosidade alta.
Tá? Então, ele é um produto que a gente utiliza em áreas externas para conceder residualidade. Apesar de ser um produto de fácil retirada, porque ele é molhável. Então, se você molhar, você acaba retirando o produto do ambiente, tá? Então, esse aqui é o pó molhável. Antes de eu fazer o teste, eu vou mostrar os outros para vocês. Um outro produto é o que a gente chama de concentrado emulsionável. Tem aqui um já separado. É uma formulação que ela é uma formulação que a gente chama de base óleo. Geralmente, o ativo ele é diluído em solventes orgânicos. Por exemplo, querosene, AB9, óleos vegetais. Marcos, eu vou te interromper aqui. Solvente é diferente de inerte? Ó, tudo, assim, inerte é que não tem função. Tá. Função para quem? Função para o inseto que você quer matar. Uhum. Né? O solvente, ele passa a ter função. Digamos que pode potencializar, no caso. Exatamente, exatamente. Da mesma forma que um pó molhável, o principal objetivo é o residual, aqui o solvente, o principal objetivo é velocidade. Perfeito. Porque com o solvente, você tem uma absorção mais rápida do princípio ativo. Tá? Então, essa é uma formulação líquida, base óleo, porque ela é diluída, o princípio ativo, em algum tipo de solvente. Geralmente, solventes orgânicos, tá? Perfeito. E aí, por último, a gente trouxe um outro exemplo aqui, que são os WGs. Grânulos dispersíveis em água. É uma formulação sólida também, né? Só que você viu que ela tá nesses granulozinhos aqui? Uhum. Parece aqueles fermentos biológicos, né? Então, assim, esse produto, ele é similar do ponto de objetivo ao pó molhável, com uma vantagem. Como ele é na forma de grânulo, ele dispersa menos no ambiente. Ou seja, ele é mais seguro, principalmente para o fabricante. Então, quando você formula um produto desse, praticamente você não tem a formação de pós no ambiente. Aqui você já tem um pouquinho, entendeu? Então, ele é um produto que te confere uma segurança maior e do ponto de vista de eficácia, como a partícula dele é menor, ele pode te propiciar um residual tão bom quanto, mas com uma vantagem. Como a partícula é menor, você pode aplicar em áreas internas também, os WGs. Ele não mancha. O pó molhável, como a partícula é grande, ele mancha. Por que que ele mancha? Porque ele é visível a olho nu. Então, na verdade, o manchar e não manchar está relacionado ao tamanho de partícula. Quanto maior, você enxerga a olho nu. Quanto menor, você não enxerga a olho nu e ele fica ali, né, maquiado, né, na superfície. Então, o WG, ele tem essa característica. Ele não mancha, ele te propicia uma ação duradoura no ambiente e é extremamente seguro, tá? Uhum. Uma outra coisa legal, e aí tá muito relacionado à toxicidade, já que é inerente ao produto e à formulação à toxicidade, que tipo de trabalho que a gente pode fazer como indústria para garantir a segurança do aplicador ou do consumidor final? É esse tipo de ferramenta. Olha só que interessante, isso aqui é o que a gente chama de sachê hidrossolúvel. Então, o cliente, em primeiro lugar, ele não tem que ficar medindo nada, já vem numa dose única. Ele não precisa se preocupar, não vou medir aqui 5 gramas, 10 gramas, porque todo esse processo de medir, de separar, de fracionar, aumenta o risco toxicológico. Né? Tanto por contato como por inalação, né? Exatamente. Nesse tipo de embalagem, o que você faz simplesmente? Você vai pegar aqui a água, geralmente o pulverizador, e vai colocar o produto, né? Então ele leva alguns minutos para se dissolver, né? A gente vai esperar aqui, a gente vai conversando em paralelo. Eu vou dar uma ajudadinha aqui, com uma barrinha aqui. Gente, muito interessante essa tecnologia. Né? Então, assim, isso aqui, na verdade, é uma tecnologia, ó, você vê, o plástico vai... Já está começando a se desmanchar, ele né? vai desmanchando. A partir do momento que o plástico se desmanchou, você começa a ter, né, o produto entrar em contato com a água, e como ele é um pó molhável,
ele absorve a água, né? A água vai se misturando ao produto. Olha isso. E ele é fácil de se dissolver, né, Marcos? Fácil, Fácil. rapidinho, assim, não dá 3 minutos. A gente deu uma forçadinha aqui, né, Letícia? Para os apressados, dá para colocar até no recipiente fechado, agitar que ele vai rapidinho. Isso. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter é justamente, né, de esperar a dissolução completa, tanto do produto quanto do sachê, porque, ó, tá vendo? O sachê, ele pode entupir o bico. Então, é questão de paciência mesmo, tá? E você cria essa calda aí homogênea, né, que é uma calda onde as partículas, elas ficam suspensas na água, tá? Então, o pó, ele é um pó higroscópico, altamente higroscópico, ou seja, ele absorve bastante umidade e tá pronto a calda, Olha, né? pronto, gente, rapidinho, não foi nem 3 minutos, foi mais rápido que miojo, Marcos. Então, o bacana desse tipo de tecnologia é que você evita o contato do princípio ativo com a pessoa que está preparando o produto. Então, isso é uma das maneiras que a indústria encontrou de reduzir o risco para o consumidor desse produto, tá? Então, é muito importante que se pense nisso, que a toxicidade ela não está relacionada somente ao princípio ativo e ao tipo de formulação. A gente já viu aqui, né, que formulações líquidas como essa, elas são mais perigosas, têm um risco maior. Por quê? Porque elas aceleram o processo de absorção do princípio ativo. Já um pó, ele reduz a absorção, então ele demora um pouquinho mais para agir, o objetivo dele é o residual, né? Mas, ó, vamos fazer um teste com esse aqui, para você ver como que é legal. Disso. Daí a gente pega aqui. Então, esse aqui é um concentrado emulsionável. Então, o que acontece com esse líquido? Você sabe que, geralmente, se você pegar óleo e jogar aqui, mistura com água? Não. Não mistura, porque eles são immiscíveis, né? Então, assim, eles não se misturam naturalmente. Mas nessa formulação, além dos princípios ativos e dos solventes, existem o que a gente chama de tensoativos. O que o tensoativo faz? Ele quebra a tensão entre a água e o óleo. E aí eles são miscíveis, eles acabam se misturando. A gente chama isso de emulsão, eles se emulsionam, tá? Como é que a gente faz aqui nesse caso? Mais uma vez, pensando na segurança, uma dose única para você não precisar ficar medindo, né? Você vem aqui, quebra a pontinha da embalagem e aplica o produto na água. Diferente do pó, você pode perceber que ele já vai se misturando, né? Ele já vai emulsionando, desculpa. Vou deixar aqui embaixo. E vamos dar uma misturadinha aqui também. Então ele forma essa emulsão. Você sente um cheirinho também, né? Então esse cheiro é o solvente. Esse cheiro ainda que seja... Lembra o cheiro de querosene, assim, né? Isso. Então, é um produto que ele tem como uma característica essa ação rápida. Você viu que ele tem bastante óleo. Sim. Ele, apesar de ter bastante óleo na formulação, ele emulsionou, ele se misturou bem homogêneo, a água, realmente, né? Você faz a aplicação, esse produto, que é o Inseticon Jardim Fora, ele tem uma outra característica interessante, que esse óleo, ele tem uma função. Ele faz a planta brilhar. Né? Então é um produto extremamente interessante. Ele tem várias funções. Ele é um inseticida, um fungicida. Maravilhoso. Exatamente. Repelente e brilha fora. Por último, vamos avaliar então o WG. Põe você aí. Bom, esse daqui também é hidrossolúvel. Hidrossolúvel também. Ah, gente, eu achei dose isso única, fantástico. Né? Coloca na água. Em pouco tempo ele já começa a derreter o plástico, né? Esse sachê hidrossolúvel. E você vai ver uma diferença. Como ele é um grânulo, ele tem uma tendência de se depositar no fundo, mas ele também vai, aos pouquinhos, né? Se misturando à água. Também muito rápido essa... Esse sachê hidrossolúvel é fantástico, sabe? Assim, Olha, a gente já tá vendo os granulozinhos descendo ali para
Ele acabou carregando Profundo. o sachê inteiro para baixo. Mas é normal isso. E aí, nesse momento, ele vira praticamente um pó molhável, né? Assim, muito parecido. O grânulo, ele se dispersa na água. Por isso que a formulação se chama grânulo dispersível em água. Esse produto aí, que é o Neocis, ele tem uma característica interessante. O princípio ativo dele é o tiametoxan, que é daquela família neonicotinoide que a gente já estava conversando. E qual é a vantagem desse produto? Ele tem o que a gente chama de efeito translaminar e sistêmico. O que é isso? A planta absorve o produto pelas folhas e pela raiz e ele se transloca dentro da planta através da seiva. Olha que interessante. E aí, com isso, você consegue fazer o controle de pragas em lugares que naturalmente você não teria como pulverizar. No caso, copa de coqueiro, de árvores, né? Árvores altas, coqueiro, ou até mesmo arbustos que você quer fazer uma aplicação reduzida. Olha que interessante. Se você tem um risco de matar insetos que você não desejaria, por exemplo, a abelha, você vai fazer uso desse produto de que maneira? Você vai fazer, primeiro, a aplicação em momentos que não tem florada, não tem flor, então não existe o risco da abelha querer ir lá visitar. Segundo, ao invés de você pulverizar, se aplica no solo. Via solo. Tá. Se aplica no solo, a planta vai absorver pela raiz e ele vai funcionar internamente, entendeu? Fantástico. Então, assim, é um produto fantástico, é uma tecnologia também extremamente segura para nós, seres humanos, para pragas não alvo também, enfim, desde que seja usado da forma correta, né? Perfeito. Então, Letícia, você vê, a gente, em um curto espaço de tempo, lógico que tem muito assunto aqui para discorrer, muita coisa, mas a gente consegue abordar esses conceitos de toxicidade e eficácia, né? Então, é muito difícil trabalhar com produtos altamente seguros e de alta eficácia. Até uma incongruência aqui, né? Porém, a gente tem mecanismos para isso. Então, a gente vai trabalhar com formulações diferentes que te propiciam um residual e uma toxicidade menor, ou seja, uma absorção mais lenta. Eu quero um resultado mais rápido, aí você vai usar um concentrado emulsionável que vai promover a absorção do princípio ativo. E aí, você pode utilizar os mecanismos de embalagens e dose únicas para reduzir o contato do produto com a pessoa que vai usar o produto. É lógico que os profissionais, eles já vão utilizar EPIs, eles têm todo o conhecimento, mas muitas vezes a dona de casa não tem, né? E outra coisa bacana é essa dosificação. Você eliminar o problema de dosificação. Então, você controla muito bem a quantidade de produto que deve ser utilizada dessa forma. Acho que era isso, Letícia, que a gente gostaria de abordar do ponto de vista de formulação, de princípio ativo, tecnologias que te promovem mais segurança, né? Produtos que são modernos, muitas vezes não estão associados somente ao princípio ativo, mas também a todo esse conjunto de ações, né? Que a indústria pode estar fazendo. Com certeza, Marcos. Bom, eu curiosa que sou, né, não me contento. Eu queria fazer uma última pergunta com relação à embalagem, Marcos. A gente já mostrou aqui essas embalagens já dosificadas para tornar o procedimento mais prático e mais seguro também, e até evita desperdício, evita agressão aí ao meio ambiente, uma série de fatores muito interessantes, né, Marcos? Sim. Mas com relação, assim, a conservação, a durabilidade do produto, né? Às vezes eu vejo algumas embalagens um pouquinho mais opacas, um branquinho mais leitoso, não é transparente. Eu queria saber se existe alguma, falando aí de outros tipos de embalagem, né? Existe alguma relação do tipo delas para justamente conservar melhor o produto, para, né, assim, ou então, olha, tem que ser embalagem tal, porque se colocar o produto dentro, vai correr o plástico, vai haver uma reação. Eu queria que você falasse só sobre isso para a gente encerrar esse episódio. Não, com certeza a gente tem alguns fatores, né, ambientais que promovem a degradação dos princípios ativos. Existe até alguns, por exemplo, o malation, em determinadas situações, ele, ao degradar, ele forma um subproduto mais tóxico que ele originário. Puxa. Então, assim, é preciso tomar cuidado com a integridade do produto.
Então, assim, existem vários tipos de degradação. Uma delas é através da luz, tá? Então, a luz solar, os raios ultravioletas, eles têm capacidade de degradar o princípio ativo, uns mais, outros menos. No geral, os produtos que são cristais, eles têm digamos assim, uma estabilidade maior que os produtos líquidos e oleosos, tá? A maioria dos ativos que a gente usa, por exemplo, desses 3 aqui, ó, a lambda, cialotrina e tiametoxan são cristais. Já aqui, ó, o difeconazol, a isbiotrina já não é um cristal, ele é um óleo. Então, ele não é tão estável quanto os outros 2, tá? Então, assim, o sol, ele é um fator assim, que realmente promove a degradação. Para isso, o importante é usar embalagens opacas. Você não vê inseticida em embalagens translúcidas. Não. É muito raro. Eu, particularmente, eu não estou lembrado agora nesse momento, tá? Sempre opacas. Um outro ponto importante também, que é uma degradação que acontece muito, é a oxidação. A oxidação é a degradação pelo contato com o oxigênio. Então, de uma forma geral, é importante que não exista, por exemplo, você vai embalar 1 litro, você não vai usar um frasco de 2 litros, você vai usar um frasco de 1 litro. Para que não haja ar, porque senão não tem uma câmara vazia muito grande e aquele oxigênio pode degradar o produto. Por exemplo, o DDVP, ele sofre oxidação muito grande, né? Então, se você tiver uma câmara vazia grande, você vai ter um processo de degradação acelerado. Um outro fator que promove a degradação dos princípios ativos é a água, que a gente chama de hidrólise. Por exemplo, os nossos produtos no sachê, eles têm esse ziplock, justamente para não deixar entrar umidade. Ainda mais numa formulação pó molhável, porque ele pode absorver e empedrar, né? Então a umidade ela é absorvida pelo produto, porque ele é um pó altamente higroscópico, ele absorve a água e pode empedrar. Então é importante que em produtos como esse tipo, você tenha a vedação completa, para não entrar nem umidade nem oxigênio em demasia, tá? Que também é outro fator que pode promover a degradação. E mais uma vez alertando, porque a gente não tem controle dos subprodutos. A gente não sabe que o que vai ser degradado se é pior ou melhor daquilo que a gente já está vendendo. E aí a gente perde todo o histórico de toxicologia, enfim, a gente não tem o controle dessa situação. Mas se você respeitar, manter o produto nas embalagens originais, eu não vejo risco, não. Perfeito, Marcos. Realmente é muito importante também que quem adquirir o produto, né, que conserve adequadamente de acordo com as instruções, né? Senão Sim, a gente sabe que eficácia também pode ser o melhor produto do mundo, se não for armazenado, não for usado da forma correta, não vai funcionar, né? Exatamente. Marcos, gostei demais desse episódio. Bacana os produtos aqui, muito né? Muito legal, tô lembrando aí das aulas de ciências, mas isso aqui é muito mais interessante. Marcos, quero te agradecer mais uma vez aí. Obrigado, Letícia. Pela essa parceria aí, né, de podcasts. Tá muito interessante o tema. E eu acho que foi realmente uma aula aí pro pessoal que ainda tem dúvidas. Simples, mas eu acho que vai valer a pena. Com certeza, gente. Tá bom? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida pode escrever aqui pra gente nos comentários que a gente vai responder a todos. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau.